Olá, estamos começando mais um episódio da série de podcasts que nós estamos produzindo pela Associação Brasileira de Cri do Chá. Nós estamos aqui, o nosso objetivo é trazer informação de qualidade, empoderar famílias e também os profissionais que cuidam dos nossos filhos. Hoje a gente vai falar sobre síndrome do sono. Me apresentando, me chamo Lilian, sou mãe do Heitor. O Heitor é uma criança Cri do Chá, e do Davi. O Davi é um mocinho típico. Olá, meu nome é Sandra, eu sou a mãe do Luiz Fernando, conhecido como Fefê, de quase 20, e do Caio, que é neurotípico, e é um prazer estar aqui para levar informação científica de qualidade para as famílias e poder realmente trazer um pouco de acalento e esperança para essa área do sono que tanto atrapalha as crianças com cri do chá. Para isso, selecionamos duas pessoas que são exponentes na área de medicina do sono na faixa etária pediátrica, que é a doutora Letícia Soster. Ela é neurologista infantil, neurofisiologista e médica do sono, responsável em conjunto com a doutora Ana Carolina pelo serviço de sono infantil do Instituto da Criança da USP. Ela também é coordenadora da pós-graduação em sono no Einstein e ela tem pós-doutorado pela USP e pela Universidade de Paris-Cité. E também a doutora Ana Carolina Luvisotto Monazzi, neurofisiologista infantil, médica do sono, responsável junto com a Letícia pelo serviço de sono infantil do Instituto da Criança, da USP, médica do serviço de polissonografia do Hospital Israelita Albert Einstein, e são duas amigas minhas. Eu acho que isso é tão importante quanto é um privilégio ter vocês duas aqui, que nos encontramos já em muitas outras ocasiões, mas aqui é muito especial para nós termos vocês falando sobre o sono dos nossos pequenos, porque é uma temática que se repete muito, as demandas das mães são muitas, né? Vamos lá. Então, a gente tem, assim, uma primeira questão é que a gente sabe que a prevalência de distúrbios de sono na nossa população geral de crianças é uma e que na população neuroatípica com cri do chá é outra, né? Então, primeiro eu queria que alguma de vocês pudesse me dizer, assim, por que que essas crianças com cri do chá e com distúrbio do neurodesenvolvimento podem ter tantas alterações de sono? Bom, eu queria começar primeiro agradecendo o convite. Eu acho que é uma honra pra gente, que você sabe que como profissional de saúde, trabalhar com saúde é uma coisa, mas chegar a atingir as famílias de uma forma ampla é outra. Uma coisa que a gente sabe, a teoria é linda, é super explicável, fala, tem muita plausibilidade biológica, na hora de aplicar é tudo mais difícil. Então, iniciativas como essa, a gente sempre vai apoiar, né, Ana? E a gente acha isso extremamente importante e fundamental, porque isso faz parte, inclusive, da gente conseguir não só aumentar o alerta da população, mas também das pessoas que precisam dessa ajuda. Então, feito esse parênteses, Com certeza. eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que, de fato, é muito mais prevalente distúrbio de sono em crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento. Aí aqui a gente coloca um balaio de gato, aí já entra o nosso primeiro problema. Como muitas das questões são muito raras, a gente não tem dados muito específicos sobre cada uma delas. O que a gente sabe é que, de uma forma geral, enquanto cerca de 30% das crianças, das famílias, levam queixas de sono com o pediatra, típicas, crianças neurotípicas, 74% das crianças com distúrbios de desenvolvimento têm essa queixa. Tá? Então, assim, mais do que duplica, quase triplica o número, isso sem falar daquelas que de fato têm questões de sono. E por que isso? Porque sono é também um processo biológico afetado por várias reações que podem acontecer naquele corpo. Então, seja da dificuldade de você sincronizar com o claro e escuro do ambiente, levando a alterações circadianas, seja da dificuldade de você fazer o processamento de um estímulo que está no ambiente por conta das questões sensoriais, seja porque você não consegue fazer uma integração da parte motora e por isso você acaba tendo mais distúrbio do movimento como uma forma de autorregulação ou de regulação para iniciar o sono. Então, tem vários fatores no neurodesenvolvimento que vão afetar o sono. Então, a gente tem que pensar no sono também como uma parte do desenvolvimento da criança. E é por isso que a gente sempre fala, a intervenção sempre tem que ser logo no comecinho, porque a gente tem que ir fazendo o ajuste dessas vias neurais. Eu sempre penso em cérebro como vias neurais. Então, ajuste dessas vias para que elas sofram menos. Assim como a gente reabilita muita coisa, o sono é um desses pontos que a gente tem que pensar. Então,
eu refuto a isso, essa incidência tão elevada de distúrbios de sono. E, claro, o desconhecimento, porque às vezes a gente não treina lá no comecinho, Sim. lá no início, né? Então, tem muito desconhecimento aqui, né? Doutora Letícia, você falando isso, me ocorreu um termo que eu costumo ouvir: imaturidade neurológica. Seria isso? O, a falta do sono, não? Eu acho, Lilian, que talvez uma forma das pessoas entenderem seria a gente usar esse termo, tá? Eu, pessoalmente, acho que esse termo guarda algo de pejorativo, tá? Mas para não entrar nisso, isso é muito pessoal, tá? Isso é muito pessoal, é meu. É meu. Eu acho que guarda um pouco de pejorativo quando a gente fala de imaturidade. Mas se a gente pensar em maturidade, maturação, como um processo neurológico, como a gente pensa em mielinização, por exemplo, dos axônios, o cérebro, a célula do cérebro, ela tem ela funciona com alguns metabolismos, um deles é a eletricidade. Então, tem que passar a eletricidade daqui para lá. E para essa eletricidade passar, eu tenho que passar por um fio, que a gente chama de axônio. E ele tem que estar mielinizado, tem que estar encapado. Pensa num fio em casa e está desencapado, vai ser vários circuitos, certo? Então, uma das formas da gente entender o desenvolvimento neurológico sob o aspecto celular é a mielinização. Entendi. Tá? Então, e aí é a maturação. Então, é isso que a gente chama de maturação. Então, ele mielinizar aquele neurônio, então ter aquele crescimento. Mielinização essa que vai se completar lá no início da adolescência, tá? Então, tem algumas áreas que vão mielinizando um pouquinho antes do cérebro, mas ela completamente vai estar lá no início da adolescência. Ou seja, a gente tem muita conexão ali acontecendo e que a gente precisa trabalhar enquanto isso não está 100% completo, né? Perfeito, doutora. Então, o termo está super correto, eu não gosto do pejorativo, mas é isso, as vias indo se encontrando, sabe, acontecendo, mas é mais ou menos isso mesmo, né? É a comunicação fluida, né, do cérebro. Exatamente, você deixar que aquelas vias se comuniquem de forma fluida. E você sabe que às vezes eu penso nisso, nessa comunicação que às vezes não é fácil, como o filme Divertidamente, com aquelas ilhas, né? Então, quem já assistiu Divertidamente, né, tem aquelas ilhas cerebrais, como se é da família, da amizade e tal. Então, às vezes eu penso num cérebro de uma criança que tem uma neurodeficiência como ilhas que existem, uma tá muito lá em cima, outra tá um pouco mais lá embaixo, outra tá no meio, e que essa comunicação entre essas ilhas, às vezes, não tá tão funcionando bem. E por mais que uma esteja muito boa, o fato da outra tá mediana ou tá baixa, faz com que aquela comunicação, aquela fluidez não ocorra, né? E aí acaba um circuito não funcionando tão bem. Exatamente. Né? E o sono, ele é importante porque, uma vez o sono saudável, todas as ciclagens que a gente conhece, cada fase do sono vai ser responsável por uma parte o que a gente chama de consolidação de memória. E aí eu tô falando de memória declarativa, memória não declarativa emocional, motora, de coordenação, então De aprendizado, né? como um todo. Então, se a gente não tá, e aí não é quantidade de sono, a hora que eu durmo, é muito mais regularidade e manutenção de todas as fases do sono, porque se a gente pensa em metabolismos neurais, cada momento do sono é responsável por uma questão diferente. Acho que você pode, se você quiser, ou a Ana, falar um pouquinho assim, o que é aprofundar o sono, o que é ficar só num sono superficial, o que pode afetar, porque as crianças com cri do chá, na verdade, elas são crianças acima de tudo, né? E não é porque tem um problema genético que elas não podem ter questões orgânicas que podem afetar esse sono. E que muitas vezes os pais chegam com essa criança no médico e eles falam assim, tá com problema de sono, é porque tem o problema, porque é cri do chá. E, na verdade, pode ser um monte de outras coisas, né? Sim, sim. Mais uma vez agradeço, igual a doutora Letícia, agradeço o convite, eu acho que é um prazer a gente estar aqui falando de verdade sobre um assunto que eu acho que é super impactante. E eu acho que essa questão que você falou, sendo envolve várias outras questõezinhas. Eu acho que uma palavra que a doutora Letícia usou, que eu acho que é super importante, que é a consistência. Então, não adianta a gente ter essa questão, que é muito comum das famílias, de quantas horas, né? Quero um número específico de horas. É muito mais importante essa regularidade, noite a noite, essa regularidade do processo. É a gente construir esse processo de uma forma regular. E aí, a gente está buscando coisas. Eu estou buscando que todo esse sono aconteça de uma forma harmônica noite a noite. A gente vai buscar
com que as fases do sono, aquelas questões que a gente sabe de um sono profundo, um sono mais leve, um sono que eu sonho, que é o sono REM, tenham um acontecimento regular noite a noite, e aí as funções de cada estágio do sono aconteçam. Então, a gente sabe que um sono profundo tem uma consolidação específica de memória, e que a criança tem um sono profundo em uma maior quantidade que um adulto, que acontece no momento mais específico da noite, numa maior quantidade ali no início da noite, e que se muitas vezes a criança tem insônia, demora para dormir, luta com aquele momento do sono, aquilo já não está mais numa arquitetura harmônica. Eu já perdi um pouco daquele momento metabólico que iria me proporcionar essa fase do sono mais regular, esse sono mais contínuo. E isso vai acontecer com cada estágio, e cada um tem uma função. Então a gente tem função de consolidação de memória, de aprendizado, de limpeza de neurotoxinas, de eliminação de substâncias que não fazem mais necessidade para o funcionamento cerebral, que se acumularam ao longo do dia. A gente tem outras memórias que se consolidam em outros momentos. A gente tem liberação de hormônios em momentos específicos, regulação imunológica, então um perfil de melhora metabólica, mas melhora imunológica. Então o sono, ele não só serve para repousar, ele serve para controlar e harmonizar várias outras funções no nosso organismo. E eu acho que a consistência, a regularidade de um sono bom é que vai fazer com que tudo isso aconteça. Então a gente costuma dizer que todas as funções de sono, que são inúmeras, vão levar a um ponto, que é desenvolvimento adequado. E que eu acho que o que a gente mais quer numa população típica e numa população neurotípica é que se desenvolva adequadamente. Então, proporcionar um sono bom é proporcionar isso. Um bom desenvolvimento, melhorar aquele desenvolvimento e fazer com que, daí sim, a reabilitação, as outras intervenções orgânicas, as outras intervenções costumam tenham uma resposta melhor, tenham um melhor desenvolvimento. E a gente vai ver aí a melhora da criança. Sobre a questão orgânica, sim, né? Nós temos questões que são intrínsecas ali da criança, do sono, os distúrbios do sono propriamente dito, mas a gente tem questões orgânicas que podem influenciar em tudo isso. Então a gente sabe que tem, por exemplo, crianças que têm refluxo, e aí o refluxo é uma outra causa orgânica que vai causar um distúrbio do sono. A gente tem crianças com distúrbios metabólicos, e esses distúrbios podem influenciar em movimentação noturna, em um padrão de regulação hormonal, de falta de descanso, de aceleração. Então, tem questões orgânicas que vão, sim, pagar um preço sobre as questões que naturalmente já são mais evidentes na população neurotípica. A parte respiratória, né? Não posso deixar de falar. Porque quando ronca, né? Quando tem aquela respiração ruim, porque eles já têm, os pacientes com cria do chá já têm toda uma via aérea super estreita, né? Então, às vezes, a parte respiratória. Lembrar das malformações, né? Então, que a gente tem as malformações craniofaciais que vão cursar com esse impacto respiratório. Isso, achei tão bonito, né? Isso que você foi falando, doutora Ana, que enquanto a gente está descansando, né, inconsciente, o nosso inconsciente está trabalhando, todo o nosso corpo está trabalhando. É muito incrível isso. Dormir não é desligar. Perfeito, dormir Não é desligar, não. É fazer todo um funcionamento diferente no meu organismo. belíssimo, belíssimo. E o quanto que vocês pensam, assim, que a intervenção comportamental para uma criança neuroatípica, ela consegue ser efetiva e importante para essa população, sabe? Porque muitas vezes a gente também pega mães falando, não aguento mais, que ele não dorme, ele demora muito para dormir. Então, assim, as principais queixas, né? Demora muito para dormir, acorda de madrugada e não volta a dormir. Quando ele dorme é que eu tenho que sair para trabalhar. O quanto que as intervenções de comportamento, de rotina, que a gente ouve, né, da higiene do sono, tão falada, tal, pode interferir e ajudar essas crianças. Isso é algo que a gente passa por cima e já vai direto pensar num tratamento medicamentoso, ou ainda nessa população essas medidas comportamentais são importantes e relevantes aí para essa família tomar cuidado e ficar atenta? Eu acho que a primeira coisa é que a gente nunca pode subestimar o efeito do comportamento. Nunca, nunca. Eu sempre uso um exemplo extremamente tosco, mas acho que todo mundo, ou boa parte de quem tem um pouquinho mais do que 40, se lembra da história do Michael Jackson.
como é que ele foi a óbito. Ele tinha uma insônia, absurdamente insônia. Sim, ele chegou a ter um anestesista na casa dele para ir aumentando a potência das medicações hipnóticas até chegar no Propofol, que passou da dose, né? Então, essa história e essa história da insônia dele era super conhecida. Então, eu uso esse exemplo como, assim, o mais extremo dos extremos, que qualquer medicação chega num momento que não vai suplantar o comportamento. Perfeito. Então, o ponto que é muito importante a gente pensar é que, mesmo que ele use muita medicação, o comportamento vai ter que estar ali. Aí, comportamento é uma coisa, higiene do sono é outra coisa completamente diferente. Acho que é super importante deixar claro que muita gente coloca suas expectativas na higiene do sono, que ela é isolada, tem evidência científica de que ela não funciona nada. Ela é só um checklist. Exatamente. Ou então a base, né? É isso. Ela é a base. Sem ela, vai ficar ruim, mas com ela sozinha não vai resolver isso. Então, ela não vai ser modificador de efeito. Ela isolada, ela não vai modificar nada. Mas ela junto vai ajudar. Higiene do sono é uma coisa e, recentemente, a Cláudia Moreno, da Proteção Pública, criou um termo muito legal, que é higiene circadiana. Acho que a gente já conversou sobre isso. É uma história de você pensar nas 24 horas. É um passo além daquilo que a gente sempre fala, gente, sono é uma coisa das 24 horas. Sono não é uma coisa daquele momento ali. É a via final comum de várias coisas que estão acontecendo. Então, o sono vai chegar lá. Então, assim, respondendo mais objetivamente, só o remédio, assim, uma bala de prata, a gente não vai ter. Mas eu entendo demais o contexto onde isso está inserido, que é uma outra história. Está inserido num contexto de pai e mãe que tem que sair para trabalhar. De pai e mãe que estão sem dormir. De pai e mãe que estão em privação de sono sob as consequências Exaustos, cansados, né? emocionais. Por anos, né, doutora? Exatamente. Por anos. Por muito tempo, vocês sabem bem. Vocês têm filho com se deixar. Então, eu tenho 2 filhas que são neurotípicas, mas elas também, quando não dormem à noite ou quando tinha época de não dormir, uma tinha refluxo, eu não era uma pessoa no dia seguinte, eu era um fantasma engalhado. Então, assim, né? Passei pela mesma coisa. Então, são questões que a gente tem que entender o contexto onde a criança tá. E o cuidador é o efetivador do tratamento. Daquele tratamento. E aí é que é o ponto, né? Assim, a gente tem sempre muito tirado o campo da teoria e colocar no campo da prática. Então, a gente tem que olhar o cuidador. Então, antes de começar, eu não tenho que convencer o cuidador de que o sono é bom, de que precisa fazer comportamento. Eu tenho que cuidar do cuidador, sabe? Porque se eu não cuido do cuidador, e a gente fala isso muito em neurologia adulta, neurologia infantil, se eu não cuido do cuidador, o tratamento não acontece. E a gente vai sempre procurar a bala de prata. Então, aqui é o ponto. Então, aqui é um ponto muito importante. A gente não pode focar em tratar só com o sono da criança. Primeiro que não é só. Segundo que, assim, é olhar só um pedacinho do negócio. Então, a gente tem que pensar de forma ampla. Isso é desafiador, né, doutora? Porque É a parte mais é alterar comportamento não só da criança, mas do cuidador também. Crença ali. E crença. Crença é uma coisa muito mais difícil da gente mexer. Até porque a gente é de uma sociedade que não foi acostumada a pensar que o sono é algo que precisa ser trabalhado. Ele é meio automático, né? Ele é super automático. Eu vou chegar lá, vou deixar você ali. Então, tem uma relação expectativa-realidade mal calibrada aqui. O sono é uma atitude aprendida, né? Aprendida, ensinada, que deve ser ensinada. Em termos de comportamento, isso. Não, todo. Em termos de comportamento, mas em termos de crença também. Isso. E a gente não pode esquecer que também a gente é uma sociedade, eu acho que brasileira principalmente, mimada. Eu quero estar magra, mas eu quero comer docinho, brigadeiro, tem que estar magra. Então, sabe a relação expectativa-realidade? Não, eu vou dormir super bem. Não, você resolva do meu sono, porque vai lá, a gente recebe isso muito em consulta. Você vê a postura da família que chega com a gente, resolve aí meu sono. Você não é especialista no negócio, resolve aí que ela está e resolve. Não é, né? Que eu Me dá um remédio que vai resolver tudo. Exato. É que vai acontecer. Mas você entende que aquele contexto precisa de um acolhimento. Perfeito. E é um outro acolhimento. Às vezes você tem que tratar os pais, tem que falar, né? Você vai fazer para você. Se você não consegue colocar para você, você não vai nem sentir a importância para colocar para seu filho. Vai ficar no campo da teoria. Isso é uma coisa interessante com relação à memória e aquisição de novas informações.
Se você só ouve, só entende, isso vai ficar ali, vai passear no seu cérebro, vai passar pelo lobo parental, vai ficar lá e não vai conectar com ninguém. Se você não conecta aquilo com uma emoção, com uma coisa importante, aquilo vai voar na cabeça da pessoa. Então você tem que fazer a pessoa fazer. Quando a pessoa faz, a pessoa entende, ela incorpora aquilo. Então, não só pelo acolhimento, que é um ser humano que está com você lá, os pais, mas também para ele entender de fato na pele o que está acontecendo. E Precisa. e vou fazer um gancho com o que você está falando, porque de acordo com o que você vai avaliar desse casal e desse pai, dessa mãe que tá, o cuidador, enfim, o que ele está lidando ali, qual que é a dinâmica da casa, o quanto que isso está atrapalhando, há quantos anos, o que isso está repercutindo na terapia dessa criança, é que você vai individualizar que pé que tá e o que você vai fazer com isso, né? Então, assim, a história de dar ou não dar medicamento, não dá para generalizar, né? Isso é muito individual, depende de cada caso, depende de cada casa, né? De cada família, de cada situação, para você ver se é possível, factível você entrar com algumas medidas comportamentais e de higiene do sono, etc. Ou se naquele caso você vai entrar em comum a medida comportamental ou com algum medicamento, Eu acho que né? é interessante isso que você falou, porque vocês são exemplos vivos disso. Além de tudo, quando a família chega em nós, já chega naquela última esperança. Você é a última esperança que eu tenho para resolver alguma coisa aqui. E muitas vezes aquela família não tem rede de apoio. Às vezes chega a mãe e o pai, às vezes chega só um. Às vezes um tá falando A e o outro tá falando H. E a gente ainda tem que entrar num consenso e começar a achar qual é a harmonia ali. Então, aquilo que a Letícia falou sobre tratar a família, às vezes tratar o cuidador. Muitas vezes a gente começa ali. Vocês como casal ou como cuidadores vão ter que se entender, vão ter que entender o que está acontecendo dentro da sua casa, quais são as coisas que são aceitáveis aí dentro, o que não é. Um quer medicar, o outro não quer. Um quer colocar uma coisa brusca, o outro não quer. Exato. A gente precisa chegar primeiro num ponto em comum, num acordo, numa harmonia familiar. Vai ter rede de apoio? Não vai? Tem condições? Não tem? Um quer, outro não quer? Para daí a gente conseguir decidir. Então não existe um segue-a-seta, não existe essa higiene do sono dos 10 itens que todo mundo divulga. Não é só isso, isso é a base. Mas todo esse contexto, que é a parte mais difícil, que é a parte que precisa ser olhada, precisa ser individualizada e precisa ser aplicada em cada família. Essa conciliação me faz lembrar que muitas vezes a gente encontra, né, conhece mães em que a mãe já assimilou o diagnóstico, mas o pai não. E aí é onde começa, né, esse desalinhamento. E eu só queria voltar um pontinho no que você falou sobre crença. Nessa sociedade que não dorme, o impacto dessa crença sobre os cuidadores e como isso vai se refletir no indivíduo neurodivergente é muito grande. Cara, isso responde muita coisa. Não, o impacto é muito grande e você tem que, assim, a gente tem que entender de forma tão ampla, que é como se a sociedade hoje cobra que o dia tivesse 48 horas e ele continua com as mesmas 24 horas da sua saúde. E não tem as 48. E não, o nosso cérebro ele não se divide em dois para multitasking. Se você está fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, você está fazendo mal feita. ou as duas, ou todas, e ainda treinando o seu cérebro a ficar na superficialidade. E aí, quando você vai encarar uma situação, ou porque a hora de dormir do filho, ou alguma coisa assim, o seu cérebro está destreinado, suas emoções não foram acessadas, vai chegar ali, vai ter uma explosão. Sim. E aí um vai discordar do outro, e geralmente assim a mulher é muito mais suscetível e aceita muito mais essa parte que envolve emoções, biologia, tarará, o homem é mais tem um raciocínio um pouco mais matemático, mais objetivo. O que vai acontecer? Aí começa em conflito, aí fica conflito entre casal, então, ou seja, vira uma bola de neve e acaba que o bode expiatório fica sendo o sono da criança, que de fato é difícil, que de fato tarará, então ele é o bode expiatório perfeito. É isso. Mas é um contexto muito amplo. E a cereja do bolo é a exaustão. E para crianças, isso, exato. E para crianças que, assim, vivem na corrida atrás de uma terapia eficaz, de uma terapia que traga resultados, né? Então, essas crianças, né, com CRI do Chá, elas precisam de terapia ad eternum.
Se estão cansadas, exauridas, né? O sono foi de má qualidade, a mãe já não vai ter paciência de ajudar aquele terapeuta a que a atividade seja efetiva. Vira uma bola de neve. Então, acho que é importante também a gente falar o quanto que o sono ruim, o sono de má qualidade, acordar no meio da madrugada, não voltar a dormir, demorar demais para dormir, chamar a mãe várias vezes durante a noite, tudo isso exaure a família como um todo e a criança não consegue ter aquela terapia que às vezes é paga com muito suor. Às vezes, não vamos nem falar em pagamento, mas assim, aquela Logística inteira que a família E a- precisa dobrar. exato, e aquela vontade de fazer com que aquilo seja efetivo. Poxa, eu vou fazer meu filho um dia andar, um dia falar, se comunicar, e aí aquilo não consegue ser executado, né? A minha experiência pessoal, acho que a Letícia conhece, mas assim, foram 3 anos, no primeiros 3 anos do Fefe, que ele dormia extremamente mal, e busquei tudo que vocês possam imaginar, e aí demorou muito. Então, assim, a gente sabe na pele, algumas mães não têm essa queixa, mas muitas têm. E o quanto isso exaure, eu pensava, meu Deus, isso um dia não vai acabar, um dia eu vou conseguir voltar a ter meu sono, e ele também, um dia ele vai conseguir consolidar, né? E agora eu queria entrar numa área, assim, bem, acho Cinzenta. que é a melatonina. Que é a melatonina, né? O quanto que a melatonina é a salvação, o quanto ela não é uma balinha. Eu acho que a gente podia entrar nessa área que é algo muito. Porque a gente já falou o quanto que é individual, né? Medicar ou não medicar. Quantas camadas a gente tem antes de chegar no vou medicar, a gente tem que analisar a família como um todo, não tem resposta, não tem certo e errado. Vou medicar, mas você está medicando? Eu nunca mediquei. Nossa, você não está medicando? Eu sempre mediquei. É muito individual, né? Eh, e então acho que agora a gente podia ir para uma área de medicar com melatonina, o que é a melatonina, qual é esse papel? Eu acho que tem umas zonas extremamente cinzentas em torno da melatonina, tá? A gente tem muitas pesquisas da área básica com melatonina, pouca translação, e a translação que acontece não sofreu aquele processo de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que a gente conhece na ciência, que é para comprovar que uma substância exógena, medicamento, tenha segurança e eficácia para ser usada naquela situação. A gente tem que começar partindo daqui. Então, a melatonina, quando ela é classificada como suplemento alimentar por algumas características, tá? Então, ela é classificada como suplemento alimentar. E aí chegam os trabalhos e tentam usar isso como um medicamento, que é uma coisa para a qual ela não foi testada no sentido de eficácia e segurança. Então, dito isso, deixa eu explicar o que é a melatonina. É uma molécula que o nosso cérebro produz sozinho e libera quando é de noite e no escuro, no repouso. Ela é de sono? Não. Mas de noite, no escuro e no repouso, o que a gente faz? Te dorme. Sim. Então, o que ela faz? Ela é a nossa conexão com a natureza. Nós somos animais de funcionamento diurno. Então, como animal de funcionamento diurno, a gente está acordado durante o dia, dormindo durante a noite. Quem fala pra gente quando tem que dormir e acordar, quando o nosso corpo tem que ter um metabolismo que imagina, que a gente suporta um jejum de 8 horas à noite, mas não suporta de dia. Quem que segura essa onda? Eu tenho que ter um corpo diferente de noite do que eu tenho de dia, um metabolismo diferente. Com quem é que segura essa onda? Quem é que faz isso? É a melatonina que vai lá. Ela é um porteiro. Ela vai falar assim, ó, pode entrar, galera da noite, entra aqui e faça um trabalho de vocês. De manhã ela abre a porta, deixa o cortisol entrar, e o cortisol faz o trabalho dele. Então, essa é a função da melatonina. Mas não é ela que faz dormir. Não é ela que coloca você naquele estado cerebral de sono. Ela só vai falar para o seu corpo, agora você está pronto para começar o metabolismo. Vai lá. Mas ela não vai tocar na música. Ela é uma maestra, mas ela não vai tocar música instrumento. Ela não vai fazer dormir. Qual é o problema? Como nossa sociedade tem dificuldade para dormir, porque está muito na tela, está muito ligado, por todos os motivos que a gente falou, quando a população é especificamente neurotípica, por todos que nós sabemos quando é neurotípica, principalmente o uso de telas e toda essa demanda da vida, como a gente falou por dia, não passou a ter 48 horas.
E o que acontece é que todo mundo quer a bala de prata, precisa da bala de prata. E literalmente faz a melatonina em forma de bala. Uma bala de sopa, de chocolate. Lembra quando você mostrou, acho que de exterior, que vem com personagem, não era? Não foi? Personagem. E a filhinha menor olhou o negócio. Mamãe, eu quero, é balinha dos cachorrinhos. É do Patrulha Canina, isso. Ela é louca pela patria. E eu olhei assim, deixa eu ver, achei que era jujuba, até lá tomei outra. Não era. Nossa, a gente começou a fazer um levantamento, tem tudo. Aqui, ó. E assim, e era Mais ou menos isso, né? requisitos. Não, e o pior, na altura de uma mãezinha de 3 anos de idade. Altura Pra pegar, né? pegar e colocar no coisinho, na farmácia. Eu lembro que você colocou E isso. se a gente permite que isso seja vendido dessa forma, né? Indústria, não. É a indústria, e o pior é que para a indústria existe uma brecha, que a lei é bem amarradinha, mas tem uma brechinha ali que de fato cabe a melatonina. Mas o problema é que não tem, por exemplo, para usar como medicamento, que no exterior, por exemplo, tem uma formulação chamada circadino, que é aquela de liberação lenta, é 1,6 miligramas. O corpo aqui a dose, pelo menos, conseguiu se regular a dose para 0,21, pelo É a menos. dose fisiológica. Que é o que um corpo de um homem de 70 quilos libera Toda noite. toda noite de melatonina. Pelo menos isso. Mas assim, tem de fato uma brecha que entra ali. Mas o que mais me pega é o profissional de saúde fazendo isso e a não doação da venda aberta. Isso é o que pega mais. Eu acho que talvez para ficar muito claro, a melatonina é uma molécula sinalizadora do corpo, então ela sinaliza. Se eu tenho uma criança com cri do chá, por exemplo, que tem um problema na sinalização, ela vai ser ótima. Sim. Mas ela não vai fazer dormir. Se tiver tela ligada, Ligar, estímulos 1000, ele né? não tá lá, ela vai estar competindo. O que a gente vai fazer no corpo daquela pessoa? Eu tô aqui, ó, tô acordada, vou dar o melatonina, vai fazer isso aqui, vai baixar, vai ficar aqui e pronto. Então ele vai ter aquele momentinho que a melatonina foi absorvida, mas ele não produziu a dele, então ele não foi fazendo a turma se levantar. Uma informação é para dormir, outra informação é para acordar, né? A informação da tela é dia, precisa estar acordado. Outra hora a informação é noite, vamos dormir. Então realmente fica aquela bagunça, né? E aí no fim você arruma o metabolismo. Você pode arrumar o metabolismo. E que muitas vezes as crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento, todos eles, têm alterações nas vias neurais que vão chegar lá no núcleo supraquiasmático, vão sair, que é o ponto no cérebro que capta a luz e vai fazer através de uma via que chama de via da melanofcina. Então eu posso ter uma alteração nas vias, no desenvolvimento, na população neuronal da via. Isso pode ter uma alteração e por isso as crianças com distúrbio do neurodesenvolvimento muitas vezes se beneficiam da melatonina, que só se ter uma alteração na via de liberação, entende? Como isso é difícil de testar, a gente não consegue fazer aquela retinografia que a gente faz a avaliação de via da melanopsina para todo mundo, e isso é a primeira parte da via, tem toda uma via para trás para fazer a liberação da melatonina. Então, muitas vezes a gente faz até como teste terapêutico, sim, mas não para dormir. Nunca eu faço melatonina com Pensando que a criança vai dormir. É, É para regular o ritmo circadiano, né? e o sono é um dos ritmos biológicos que estão ali. Aí tem outros ritmos biológicos. Então, quando você vê que você pergunta de manhã, ele está funcionando melhor? Ele está mais ativo? São Mais formas- bem-humorado, né? Exatamente. São formas indiretas de eu ver que talvez eu tenha acertado naquele caso. Mas por isso que eu falo para uma zona obscura, que primeiro, eu não tenho como testar a via completa. Segundo, a gente não faz de rotina segunda urina da manhã para saber escape de melatonina, ou seja, se eu estou dando melatonina, está sobrando e eu estou tendo problemas, por exemplo, de glicose. Então, isso são coisas que ainda tem muito gap na literatura, né? Doutora, eu acho que você também trouxe uma explicação que é a melatonina não sustenta o sono. Não. Ah, não. Ela vai, então, uma vez que eu produzi, né, como você desenhou, eu cheguei aqui em cima, o indivíduo não produziu naturalmente, é por isso que ele acaba o sono, porque ele mesmo não está Pode ser. Então, é por isso que as formulações testadas, e pelo menos no meio médico, em crianças neuroatípicas, são as formulações de liberação prolongada, que a gente ainda não tem no Brasil, pelo menos não em forma de medicamento, tá? A gente tem em forma de... Tem umas balinhas aí que prometem, mas a gente não tem evidência nenhuma disso, não tem aquilo ali testado para dizer que aquela promessa é verdade, tá?
Mas é por isso que as que mais têm evidência científica caem aí. Mas o problema é que esses trabalhos, eles pesquisam com dose muito alta, que nem a renina, e não fazem no dia seguinte a modulação, se está escapando melatonina de manhã. Porque as problemas, consequências de zika, exatamente, um corpo acordado sendo regulado com melatonina circulando, que é um problema também. Então, são vários gaps que a gente tem, e melatonina tem que saber usar, tem que saber a dose, tem que saber o horário, muito... Mas é por isso. Ainda que tem formulações com doses muito além do que prescrita na bula, né? Muito. Então, esse é um cuidado. Tem pesquisas falando que tá ali 2 miligramas e tinha 400% mais do que aquela dose que estava ali na Eu acho que bula. uma coisa que Regulação, né? E uma coisa que eu acho que é interessante é que aqui no Brasil agora tá fácil acesso, mas fora do país é muito fácil acesso à melatonina, além das balinhas. Então, além de ter melatonina, a dose ser muito alta, muitas têm outras coisas junto. Isso, serotonina. Não tem a menor ideia que às vezes canabidiol, diazepínico, às vezes tem canabidiol, às vezes tem anti-histamínico. Então, tem outras coisas ali. Quais são as consequências de tudo isso interagindo com medicações que às vezes a criança já usa por outras questões e também pela própria questão do sono, da dosagem, de tudo. Então, eu acho que é um alerta importante do cuidado. É que esse é o problema da gente não ser regulado como remédio. Isso. Esse é o ponto. Como um suplemento alimentar não só para em regulação. E esse estudo que mostra todas essas composições é um estudo do Canadá. Foi com algumas formulações e ele fez análise toxicológica dos remédios. E mostrou isso daí. E aí ele fala exatamente, poxa vida, está sendo regulado como uma comida. Nossa. Qual é o efeito dessa melatonina que sobra dando voltas De dia, você de diz. dia no corpo, né, desse indivíduo? Uma relação que eu sempre falo é assim, quando sentir sono é ruim, né? Sentir sono é aversivo, não? Ninguém gosta de sentir sono. Eles gostam de dormir e compensar aquele sono, né? Aquela sensação de sono é ruim. Depende muito da relação que aquela pessoa tem com o sono. Porque a melatonina, embora ela não dê aquele sono, ela pode dar aquela sensação, sabe? Aquele preparo para dormir. E a criança pode ficar irritada. Então, na mulher fica mais fatigada, no homem mais sonolento, na criança mais irritada. Então, é um. Um outro efeito metabólico, aumento da glicemia. Às vezes, açúcar no sangue. Então, porque ela tem que suportar o nosso jejum da noite, não é? E não, ela tem que manter que a gente não fique com hipoglicemia. Então, ela ajuda nesse metabolismo. Por isso a glicemia. Então, eu posso ter glicemia elevada de manhã. Mas, mais uma vez, tem muito estudo animal, pouco estudo humano falando sobre isso. Então, isso é um ponto que a gente tem muito trabalho para fazer. A gente está indo para o final. Eu queria perguntar assim para vocês, se vocês pudessem falar assim 3 coisas, 3 atitudes para as mães que têm filhos que demoram para dormir, que dão trabalho para dormir, que aquela luta para colocar para dormir. Ou aquela mãe que o filho tá lá 2h30 da manhã, acorda e ela, vou dar um exemplo, né? Não aguento ele acordado aqui de madrugada, eu dou um pouco o celular para ele ver, porque é uma forma de eu conseguir. Se vocês pudessem dizer assim, o que vocês diriam em termos de exposição à luz, o quanto que isso pode impactar nessas mães que não acreditam no impacto da mudança de rotina para melhorar o sono desse filho. Antes delas responderem, eu vou fazer um gracejo. A Lilian acabou de sair da sala, porque confesso, às vezes eu faço isso com meu filho. Filho, quem a gente tá desesperado para dormir. Quem nunca? Sem julgamentos, eu acho. Então, a gente fala de sono, esses julgamentos quando a família chega com as questões. Bom, vou começar pela parte das 3 orientações, das 3 dicas. Eu acho que uma coisa que a gente falou bem no começo e que é muito simples, mas muito difícil é a consistência. Então, eu acho que a gente tentar traçar um plano inicial simples, a gente não quer abraçar o mundo no primeiro momento para ajustar as coisas, então dentro do que cabe naquela família, do que cabe para aquela mãe, naquele momento, com aquela criança, e consistentemente planejar aquela mudança, caminhando com consistência. Então eu vou me programando para ele ir retirando a tela em determinado horário, para ele ir desacelerando a partir de um determinado horário, para a gente ir modificando o ambiente da casa e o ambiente
A gente sempre fala isso, não são só as 4 paredes, mas tudo que está inserido. Então, como aquele pai já está se comportando, como aquela mãe já está se comportando, como é que aquela criança está entendendo as sinalizações do ambiente. Eu acho que isso é importante, essa consistência das mudanças e esse planejamento. Acho que uma outra dica, sim, é a redução de telas. Então, a gente sabe que a nossa via de melatonina ela é extremamente fotossensível, então o estímulo luminoso faz com que seja bloqueado toda essa minha sinalização orgânica da melatonina. E aí, uma vez bloqueada a redução impactante dessa melatonina, a gente não volta a produzir ela mais durante a noite ou durante aquele momento de repouso. E aí eu perdi toda essa minha sinalização circadiana, metabólica e tudo. Então tem um impacto sim, acordar de madrugada, ligar a tela, seja o computador, seja um celular, mesmo com filtro de luz azul. As outras intensidades luminosas também têm um bloqueio sobre a melatonina, mas claro, né, diante de situações a gente tem as exceções, mas é um impacto metabólico, um impacto de sinalização que a gente não vai conseguir restaurar tudo isso de uma forma orgânica naquela noite, tá? Acho que uma outra dica interessante, que eu acho que foi você que falou logo no começo, que o sono é ensinado. O sono tem que ser ensinado para aquela criança, seja ela típica ou seja atípica. E aí eu acho que é uma coisa que a gente enfrenta muita dificuldade, é trabalhar em conjunto, trabalhar multidisciplinarmente. Então a gente tem que trabalhar com a equipe que reabilita aquela criança, não só os responsáveis, e começar a tentar ensinar, que precisa falar sobre repouso, sobre descanso, sobre sinais de sonolência. A comunicação alternativa tem que envolver sinais relacionados ao sono, à sonolência, à necessidade de descanso, a mostrar que aquela irritabilidade é, na verdade, exaustão, é cansaço. A criança está tentando sinalizar de alguma forma. E isso é uma coisa que passa muito batida no dia a dia. Então, eu acho que é um ponto super importante que muitas vezes a gente negligencia, acha que não faz sentido. E é super importante ali ensinar. E essa negligência, eu vou dizer que ela afeta todo mundo. Eu tô aqui na minha casa, com 2 médicos, né, eu e meu marido, um dia eu peguei o Fefê numa crise de agressividade às 10 horas da noite. Eu interroguei meu marido por que ele estava acordado aquela hora. Eu estava fazendo uma outra atividade, e aí quando eu fui ver ele acordado, bravo, brigando, ele: "É porque eu não porque eu resolvi não dar, a melatonina para ele, não quis, medicá-lo, porque eu queria que ele assistisse o jogo comigo, de futebol". Mas mudou a rotina, né, mudou completamente a rotina, e aí Programou a mudança. não foi programada, foi, né, não tô falando mal dele, vai jurar. Mas assim, isso acontece, mesmo naquela pessoa que tem todo um conhecimento de que não pode passar do horário, de que tem que ser algo a rotina tem que ser obedecida, a constância é super importante, a diminuição da luz, a gente É a consistência. erra, né. Sim. A E aí, gente erra. disruptivo vem só dele falando: "Eu tô muito cansado". E ele não tinha como verbalizar isso, ele brigava. É isso. Eu sempre falo que para as crianças com desenvolvimento neuroatípico falam uma língua. Nossa, pode ter falado uma delas. A gente tem que entender o que elas estão falando. Eles já estão tentando comunicar. Perfeito. E até a criança pré-verbal também tem essa história de uma língua. E a gente tem que meio que entender nosso filho. E não colocar a nossa percepção acima daquelas coisas. Por isso que eu acho que a minha primeira orientação que eu daria das 3 seria gentileza no processo. Tem que ter muita gentileza. Tem muita gentileza consigo e com a criança. Entender que é um outro ser falando alemão, caso você não fale, ou no sânscrito, caso você não fale, você vai ter que aprender aquela língua. Sim. Só que aquela língua é uma linguagem de sinais corporais, de sinais comportamentais e de emoções que a gente vai ter que traduzir. E é diferente. Sim? Quando você começa a traduzir, e o que eu vejo das famílias, que eu sigo muitas famílias neurotípicas assim, mais bem-sucedidas nesse aspecto, considerando que sucesso é adormecer de forma independente, tá? E por um período longo de horas. Então, mais bem-sucedidas nesse sucesso são as que conseguem compreender melhor o que está acontecendo. A linguagem Do momento, da criança, do que está ali. Então, eu acho que esse é mesmo ponto, um maior ponto, e cobram menos daquilo. Ou seja, tem mais gentileza nesse processo. Isso é um ponto. E entender que, para mim, flexibilizar é legal, mas para a criança não é legal. Não é legal. Então, assim, você pode chegar com o melhor brinquedo para ele. Não vai ser legal para ele, porque para ele a linguagem é outra. Essa questão de linguagem. Acho que esse é um ponto super, super. E mesmo para quem não é verbal,
eles têm sinais, né? E a comunicação alternativa, que a gente vai ter um podcast só disso, vai ajudar muito a entender o que está passando naquela cabecinha, né? Demais, acho que isso faz toda a diferença. E o segundo ponto, eu acho que é o alinhamento de expectativa e realidade. Tá? Eu sempre falo isso, que se a gente vai colocar o filho para dormir, achando que a gente vai lá de pijama, que eu colocar, vai demorar 5 minutos, sem enrolar, sentar para esse negócio, isso não vai acontecer. Hollywood tá bem longe, né? Exatamente, tá super. Então, esse alinhamento de expectativa e realidade é outro ponto importante para reduzir a frustração. Os pais são frustrados de não conseguir exercitar uma tarefa que parece. É, perfeito isso que você falou, porque a frustração fez parte da nossa vida como mãe, né? Quando a gente acabou de nascer o nosso filho com o cri do chá, tenha sido o diagnóstico lá intraútero ou no nascimento, é algo que a gente precisa lidar com a nossa frustração de não ter tido aquele filho idealizado e estar com o filho que veio ao mundo. E a gente vai amá-lo, vai adorá-lo. O nosso filho não seria o Fefe, não seria o Heitor, né, pro resto da vida, mas a frustração é algo que a gente precisa aprender a lidar. E se junto disso vem uma frustração de que, além de tudo, eu tenho uma frustração de não conseguir fazê-lo dormir, impacta demais na nossa qualidade de vida, né? Então, capacidade. uma sensação que isso nunca mais vai voltar à nossa normalidade, né? A gente nunca mais vai ser. Essa é a sensação mesmo, né? Parece que nunca mais a gente vai dormir igual, né? E eu acho que é uma. Fica, às vezes, te remetendo naquele ponto da frustração, né? Toda hora você tá ali, não consigo uma coisa básica, volta num ponto de frustração. Eu acho que é Fica ali um ciclo aumentando, sabe? E eu acho que é porque tratam o sono, igual a gente conversou, como uma coisa simples, básica. É tão fácil, ó, vai lá e dorme e tudo. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, acho que para finalizar aqui, eu gostaria de, assim, agradecer de uma forma muito carinhosa, ambas, porque, assim, para mim é algo muito lá no peito, lá no fundinho, realmente é algo muito sensível para mim, porque o Fefe me trouxe a esse mundo do sono por conta da dificuldade dele, e eu sou extremamente grata, porque é onde eu me encontrei dentro da medicina. E as duas são espelhos para mim, assim, realmente as duas, eu trago no fundo do coração a gratidão enorme de ter vocês perto, de eu poder trazer, mediante a Associação Brasileira Cri do Chá, um pouquinho do que essas duas sabem, né? Um pouquinho do que elas podem trazer em termos de conhecimento e que a gente possa atingir algumas famílias em algum momento da vida delas, para que isso seja repercutido, ouvido novamente, quem sabe isso toque, né? E consiga trazer sono de melhor qualidade para elas. Eu tô triste porque a gente já tá encerrando. Vocês são incríveis, mesmo não sendo da área da saúde, pude compreender e que vocês compartilharam aqui. Eu passaria mais o resto do dia e ouvindo, e fazendo inúmeras perguntas. Muito obrigada pelo Muito obrigada mesmo. A gente te agradece e ter escolhido a gente, né, Ana? Com certeza. Pra falar aqui pra vocês. Duas O quanto tagarela. E o quanto o assunto é super especial pra vocês, é do coração. Então a gente agradece a escolha. Imagina, muito obrigada de coração. Obrigada. Eu quero aproveitar e pedir que vocês nos apoiem nessa iniciativa, curtindo, seguindo as nossas redes sociais, Cri do Chá Brasil, tanto no Instagram, Facebook e também no YouTube. Será um prazer encontrar vocês lá.